Olá, gente, uma ótima noite para vocês. Nós estamos aqui de volta com Mente Aberta, comigo, Bianca Marques. É um prazer estar aí entrando na casa de vocês, pelo telefone, pelo celular, pela câmera do seu iPad, pelo seu computador, pra gente compartilhar histórias maravilhosas que vão impulsionar todo mundo aqui nessa vida, viu? Quero agradecer aos nossos parceiros Cinemax Itaperuna, que tem filmes maravilhosos e todo mundo vai ganhar ingresso, hein? Vamos rodar mais um? Cadê outro patrocinador? Pisani, saúde e estética avançada, da nossa amiga Juliana e Angélica, sempre deixando todo mundo muito lindo, viu? Limpa o sofá, que deixa a casa perfumada, limpinha, e é um trabalho de qualidade, viu? Esse eu indico. Hits FM, a rádio que dá gosto de ouvir, com o Diego Diegues. E já falei do Cinemax, né? Vamos lá, gente, para começar, quero agradecer, Rosélia, novamente, você está aqui com a gente, viu? Para poder analisar essas histórias, que é bom, né? Para poder ajudar as pessoas também a abrirem a mente para o inesperado. Boa noite. Boa noite. Eu que te agradeço, Bianca. É um prazer estar aqui, né, nesse momento tão gostoso e nos assuntos, nos temas tão polêmicos e necessários. É um prazer. Seja bem-vinda e volte sempre. Já virou parceira, gente, já, aqui. Já sou parceira. Kátia Neves, que é professora de educação infantil. Hoje ela é a nossa entrevistada da noite, que vai contar, né, uma história também incrível. Kátia, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, tá? E boa noite a todos. Bom, para começar, gente, eu quero falar com vocês o seguinte. O nosso objetivo aqui é mostrar que todo mundo vai passar por algum problema. Que todo mundo passa por algum problema, né? Mas tudo você tem como dar a volta por cima, né, Rosélia? Lógico, a vida não é uma festa, né? A realidade da vida é, na maioria das vezes, sofrimento mesmo. Então, encarar a vida, né, como realidade, não como uma festa, é a nossa proposta. Ou seja, a psicologia está aí para dizer para você que você pode vencer, né? Os obstáculos vêm, o problema vem, mas você pode vencer se você focar nos seus pensamentos positivos. Então, os seus pensamentos positivos vai conduzir você à vitória. Pode ter certeza. Isso a gente vai também orientar um pouco, né? Sim. O pessoal que está acompanhando a gente aqui. Kátia, quando a Rosélia falou da sua história, você também me contou um pouco da sua história, eu fiquei assim impressionada. Eu falei assim, gente, a gente que é mãe, né, passa por aquilo que você passou. Eu também tenho uma história, né, com a minha filha na UTI, mas eu fico imaginando como que a gente ainda consegue, né, olhar para trás sem sentir dor, como a gente consegue superar mesmo. Eu sei que a perda de um filho é irreparável. A gente não supera, né? Não supera nunca. Mas Deus dá tanta força pra gente, né? Pra gente poder seguir em frente. Sim. Então, assim, conta pra gente um pouco da sua história, da sua trajetória, para que o pessoal de casa possa acompanhar também. Sim, assim, foi em 2019, né? Eu tava com meu filho em casa. Ele vivia reclamando às vezes de dor na cabeça, né? De dores na cabeça. Então, assim, a gente leva no médico. Aí o médico fala assim, é uma virose, né? É uma gripe. Aí você dá um remedinho, tudo bem. Mas não era aquela dor de cabeça constante. Era uma vez ou outra ele tinha aquela dor de cabeça. Então, no dia 29 de dezembro, no dia 15 ele completou 9 anos. E no dia 29 de dezembro, ele brincando com os primos no quintal da casa dos meus pais, ele começou a andar de lado. E pela manhã, quando eu fui dar um copo de leite para ele deixou o copo de leite, né, cair no chão, assim. Ele não conseguia segurar. Ali você já percebeu que tinha uma coisa errada. Sim, mas para mim era como se fosse assim, um acidente. Ele deixou cair, eu não reparei assim, né? Só fui reparar mesmo quando ele estava brincando no quintal, que eu vi que ele estava andando assim de lado. E quando ele foi passar entre a porta, eu vi que ele não conseguiu passar no meio, ele esbarrou na porta. Aí nesse dia mesmo eu levei ele ao médico, foi até no UPA. E lá no UPA ele foi diagnosticado com meningite. E uma outra coisa lá que eu não me lembro o nome. Ele ficou lá na sala, né, isolado. E no outro dia ele já foi mandado para o hospital.
E lá, fazendo todos os exames, tomografia, constou que ele estava com câncer, né, na cervical. Então ali a gente passou o final de ano dentro do hospital, ficamos uma semana, né, com ele internado. Aí quando ele saiu, aliás, ele nem saiu, né, porque com a ajuda das outras pessoas ele foi ficando internado ali e o médico falou uma opção de coisa, ainda falou que ele estava com câncer perto dele, né? E ele ficou me perguntando, mamãe, o que é isso? Eu falei assim, não, você não tá com câncer, né? E ali a gente ficou, meu pai resolveu tirá-lo do hospital, tiramos ele do hospital e fomos pra Muriaé, procuramos um médico lá que é neuro, e lá onde começou tudo, né? Começamos a fazer novos exames e deu, o grau dele era o grau 3, né? E teria que passar. Significa esse grau 3? É o mais forte. Mais forte, o câncer mais forte, né? Mais forte. Acho que até o 4, né? Não sei. E o dele era 3 alguma coisa. Aí ali o médico foi bem claro comigo que iria tentar a cirurgia, mas não garantia nada pra mim, né? E ali a gente partiu em janeiro, de 31 de janeiro, ele foi marcada a cirurgia, ele falou, você vai pra casa, você passeia com seu filho, aproveita o que você tem que aproveitar, mas assim, você recebe o diagnóstico que você não tem noção do que é. Pelo menos comigo foi assim, eu não tive noção do que eu estava recebendo, do que estava sendo falado. Para mim, o tempo todo na minha cabeça meu filho vai ser curado. Então eu fui para a praia com o coração partido e ele já começou a tomar remédio. Ali ele já começou a mudar, né, com os remédios que ele estava tomando por causa das dores de cabeça, para ele ficar mais concentrado, mais firme, né? Mas ali a gente já foi vendo o que a doença já foi fazendo, né, com ele. Ele foi operado. Então a cirurgia não foi 100%, porque ele não pôde, ele não conseguiu ir a fundo, porque se ele mexesse um pouquinho mais, ou ele ia perder a fala, ou ele ia perder, né, algumas coisas no cognitivo, emocional. Então ele só tirou mesmo o que deu para tirar. Você falando assim, Cátia, dá vontade de não te cortar, juro pra você, pra gente chegar, né, a ter a história toda e a gente fica imaginando aquele filme mesmo, né, do que você tá falando. Sim. Desculpa até te cortar, mas eu vejo um pouco de dificuldade em você falar dessa história. Te incomoda muito? Sim, muito. Mas você tá tranquila em falar, tranquilo que eu digo assim, na medida do possível, você consegue explicar o que aconteceu, contar a sua história? Sim, consigo. Consegue? Porque, gente, eu dou essa liberdade até pro entrevistado, né? Porque como eu tô sentindo que ela já tá muito com dificuldade em falar, te deixa super à vontade, tá? Você fica super à vontade. Se quiser parar, a gente para, né? A Rosélia dá sua opinião e até seu conselho, mas fica à vontade, tá bom? Pode continuar. Então, ele fez a cirurgia, passou muito bem a cirurgia, o médico falou assim, ele ficando bem, no outro dia ele já vai para casa. Então, assim, eu não preparei, eu não raspei a cabecinha dele para cirurgia, eu não fiz nada, só mesmo, né, onde ia ser a cirurgia e tal. Ele ficou muito bem, mas no outro dia já, quando ele ia receber alta, ele começou a passar mal. Começou a passar mal e teve uma convulsão, então ele não pôde ir para casa. E ali ele foi constatado com meningite, então ele teria que tratar. Então a gente ficou ali até abril, com ele internado. E eu trabalhando, então eu saía do hospital 5 e pouca da manhã para chegar na escola às 6:30, 7 horas, estar na sala de aula, dava a minha aula
E ali acabava a aula, vinham me buscar, eu ia em casa, almoçava e voltava para o hospital. Então, foram dias assim. Ele indo ficava e na vindo. UTI? E ele, não, ele estava na UTI. Aí eles me deram uma dispensa na escola, quando ele piorou um pouco. E eu ficava assim, o tempo todo na UTI com ele. Ele teve alguma agravante ou intercorrência por conta da meningite? Sim, isso fazia parte da doença, né? A doença ocasionava isso, a meningite. Então, era como se juntava muito líquido no cérebro. Então, tinha que ser combatido aquilo. Eu não podia deixar o líquido, porque eu não conseguia, né, fazer... Eu não lembro direito como que era, mas é como se o líquido da espinha que vai para a cabeça, né? Então, aí ficava Cogitaram inchando. em colocar... Isso. Drenar? Cogitaram em Sim, colocar... ele Aquela... fez... Eu até esqueci o nome agora. Ele fez mais de 10 cirurgias na cabeça. Mais de 10 cirurgias. E assim, todas... A válvula, lembrei o nome, a válvula, Isso, né? colocou. Aí colocou, mas aí do lado que colocou não deu certo. Teve que colocar em outro lugar. E ali ficava aquele... Igual o que o pedreiro usa para você fazer, nivelar. Todos os dias tinha que ter um nivelamento para poder ver do líquido que tava. E aquilo não podia nem ser muito para baixo, nem muito para cima. Tinha que ficar no nível direitinho para não ocorrer a dor de cabeça. Mas o que eu posso dizer do Micael? Micael, ele foi um menino, assim, que o tempo todo você não via ele chorar. Ele não chorava. Eu só perguntava, filho, como que você tá? Eu tô muito feliz, mamãe. Filho, sim. Ele era um menino que dentro do hospital todo mundo conhecia ele. Porque ele gritava o tempo todo dentro do hospital. Mamãe, você é a mulher da minha vida. Eu te amo muito. E era o tempo todo assim. Então, quando ele começava a gritar, as enfermeiras já corriam para a porta para poder ver o que o Micael estava fazendo. E era assim, toda intercorrência assim, dele vomitar ou dele... A enfermeira vinha e ele falava assim, ai, desculpa. O tempo todo ele era assim. E um dia, isso foi depois do meu aniversário, em maio, ele estava internado ainda, né? Só que ele estava no quarto. Aí nesse dia toda hora eu ficava botando a mão nele para ver como é que estava a temperatura do corpo, se o pezinho dele estava quente ou estava frio, porque aí eu teria que tampar, eu teria que esquentá-lo, né? E quando estava muito quente eu teria que tirar aquelas coisas de cima dele. Ele falou assim pra mim, sentado, ele falou assim, mamãe, eu vou te falar uma coisa. Eu falei assim, o que você tem pra falar pra mim? Você sabia que eu vou morar com Jesus? Aí eu falei assim, não, filho, você lembra que eu falei com você que nós estamos juntos, eu vou estar com você até o final. Você não vai agora morar com Jesus, porque tem a mamãe, tem o seu irmão. Não, mamãe, mas eu vou morar com ele, mamãe. Ele falou pra mim que eu vou morar com ele. E que... Eu falei assim, mas você não ama mamãe? Eu falei assim, mãe, eu te amo. Aí ele falou assim, você sabia, mãe, que o amor dói? Eu falei assim, dói, né, filho? Ele falou assim, dói muito, mãe. O amor dói muito. E o amor que eu tenho pela senhora dói muito. Mas eu entendi que não era ele que estava falando comigo. Era Deus me mostrando que o amor dele por mim doía muito. E pelo Micael também. Só que ele falou, mãe, eu vou morar com Jesus. Eu falei assim, mas você não pode ir. Ele falou assim, não, mãe, eu vou. Sabe por quê, mãe? Porque eu amo muito mais a ele. Um menino de 9 anos falar isso é bem complicado. Não tem como não se emocionar, né, Rosélia? Diante de uma história dessa que ela ainda nem contou tudo, né? Só tá começando. Mas a gente consegue entender, assim, pelo menos eu, que sou mãe de UTI, né? E minha filha também teve meningite, a dor que né? Na psicologia, tem como a gente controlar a dor diante de um desespero desse, né? Com a criança no hospital, tem como a gente controlar a dor? Então,
A gente tem algumas técnicas e exercícios, né, que a gente ameniza. É como se o paciente chegasse com o cortisol, né, que é o hormônio do estresse, lá em cima, e ali, né, no divã, a gente consegue fazer com que haja uma descarga emocional ali, muitas vezes chorando, né? Porque o choro, na verdade, ele é um remédio. E acalma também, né? Exato, né? E eu sempre digo para os meus pacientes, é como se você desse uma descarga no seu emocional. Então chore quantas vezes for necessário, quantas vezes você tiver vontade de chorar, porque não existe remédio para parar essa dor. Imagina, a gente não tem como mensurar, né? A gente não tem como medir a dor dessa mãe, né? Por quê? Porque é muito mais intenso do que a nossa imaginação. Então, o que nós podemos fazer como terapeuta é acolhimento mesmo. Nesse momento, deixar a pessoa falar toda aquela dor que ela carrega, né? Sobre toda essa situação. Então, o nosso trabalho mesmo é de escuta, acolhimento, e é todo um protocolo, né, que a gente tá junto, né, nesse momento. É muito importante. Mas aí, Kátia, depois que ele sentiu, né, que ele ia... A gente fica até curioso em pensar, né, como que a criança consegue sentir, né, as coisas. Minha filha também sente muitas coisas e me fala, eu fico assustada. Sim. Ela fala que sonhou, né, criança sonha muito, e ela fala que viu, então assim, isso me assusta um pouco. Como que foi para você receber esse carinho dele, né? Na verdade, ver isso uma forma de carinho. Sim, o tempo todo ele queria que eu ficasse perto dele, né? Sim, ele sempre foi muito amoroso. Para você ter uma ideia, com 8 anos de idade, ele já sabia com quem ele ia se casar, quem seria a mãe dos filhos dele. Ele... Determinado. Já dava conselhos para a professora dele, que é até a tia Rafaela, né? Ele falou assim, não, um homem tem que tratar assim uma mulher, né? E para as outras pessoas também não tinha ninguém que não gostasse do Micael, assim, até mesmo os amigos dele, né? Da escola, todos queriam ele por perto, era briga para ter ele por perto. Mas o que me surpreendeu muito é que o tempo todo ele falava assim, mãe, Cristo está sentindo o meu viver. A senhora está entendendo o que eu estou falando com a senhora? Eu, como assim? Cristo está sentindo o meu viver, mamãe. Ele via o tempo todo na UTI. O dia que o espírito da morte chegou ali dentro da UTI, no quarto, ele falou comigo. O que ele disse? Ele falou, mãe, tem um homem no pé da minha cama. Isso antes dele parar de falar. Eu só falei assim, como ele tá vestido? Ele, mãe, ele tá todo de preto, com o chapéu preto. Eu falei assim, então vamos começar a clamar. Vamos começar a repreender. E ali a gente começou a orar e a repreender. E naquele dia foram 3 pessoas. Ali dentro da UTI eram... 3 pessoas o quê? Que morreram. Ah, tá. Na UTI. Uma criança e 2 adultos. Ali na UTI a gente ficava... Ele louvava o Senhor o tempo todo. Cantava louvores o tempo todo. Os médicos não entendiam por que o Micael cantava o tempo todo. Por que o Micael, quando ia fazer um procedimento, o Micael, ele não reclamava, ele não gritava, ele não chorava. E o Micael só falava assim, mãe, olha para eles. Aí eu olhava para os médicos, eles não estão entendendo nada, mãe. Eles não conseguem entender nada, mãe. Mas ele tinha noção já do que estava passando? Não, ele não sabia. Não, nunca contei para ele que ele tinha câncer. Ele não sabia que tinha câncer? Não. Eu só falava que era uma dorzinha de cabeça e que ele ia sair dali. E a vontade dele também era de ir para casa. Eu quero ir para casa, mamãe. Eu quero ir para casa, mamãe.
E ele falou assim: ah, mamãe, não esquece, quando eu sair daqui, eu vou fazer um churrasco. E eu vou servir. Você vai servir, Micael? Eu que vou servir. Então eu via que Deus usava a boca dele o tempo todo. E Deus já havia mostrado para ele o que estava esperando por ele, entendeu? Mas os médicos já tinham falado para você que era um câncer terminal? Ele estava no paliativo. Desde o momento que ele entrou para fazer a cirurgia, eles estavam no paliativo. Por isso que o médico então não te deu esperança? Não. Eles fizeram assinar um termo que qualquer complicação que tivesse, eles não iam fazer mais nada por ele. Foram muitas lutas, muitos choros. Você assinou esse termo? Brigas, sim, mas eu não cumpri com nenhum deles. Toda vez que acontecia alguma coisa, eu botava a boca no mundo. Então foram assim, muitas coisas do médico falar e ele não tá ouvindo, ele ouvia. O médico chegar na sala e falar: você sabe que ele vai morrer, né, mãe? Nossa, eu já ouvi o médico falar isso com a filha de uma idosa que estava já bem adoentada. Sim. Ela tinha câncer também, o médico chegou e falou. E o médico... Aí a menina perguntou assim: mas o que está acontecendo, doutor? Por que ela tá assim? Ela estava conversando e de repente ela parou de falar. E o médico falou assim: você não tá vendo? Sua mãe tá morrendo. Eu do lado. Eu assim, fiquei paralisada. Como assim? Né? Eu acho que os médicos deveriam até se preparar mais psicologicamente, né? Para poder cumprir com a sua profissão. Mas na visão deles, na visão dos médicos, eles acham que nós é que temos que ter consciência, já que ele passou aquilo pra gente que tá no paliativo, que não tem jeito. Então a minha briga toda era assim, tá? A sua última palavra é essa, mas a última palavra é de Deus pra minha vida. E desde o momento que eu entrei aqui, eu escolhi confiar no Senhor. Então foram assim, Bianca, foram dias, noites de muita correria, de muito choro, de muitas coisas até ele parar de falar. E quando que foi o último momento dele com você? Ele faleceu, você estava perto? Sim. Como foi? Conta pra gente como foi esse nós momento. lutamos muito para tirar ele do hospital. Que o médico dele, que cuidou dele, falou assim: olha, tira ele, leva ele para casa. Tenha seus últimos dias lá com ele, em casa. E vai dar tudo certo. Então, o que a gente fez? Nós fizemos um home care, organizamos tudo para ter tudo direitinho em casa. E levamos ele para casa. Então, ele ficou uma semana comigo em casa. No dia que ele foi para casa, ele abriu os olhos. Até então, ele não estava abrindo o olho. Ele viu ele sair do quarto, ele viu descer o corredor, ele viu entrar da ambulância, ele ficava o tempo todo olhando para mim dentro da ambulância. Quando ele chegou em casa, ele olhou tudo, viu todo mundo, os primos, o irmão, né? Foi uma festa muito grande que a gente fez para ele quando chegamos em casa. Então foram assim, uma semana a gente tá ali junto com ele, de eu estar orando com ele, de todo mundo estar perto dele, e ali a gente fazia vigília, oração. E quero ressaltar assim também que assim, eu nunca vi uma comoção tão grande de tanta gente orando. E ele ficou quanto tempo em casa? Ele faleceu em casa ou no hospital? Em casa. E ele ficou quanto tempo depois dessa alta dele até ele falecer? Só uma semana. Uma semana. Uma e como semana. foi o último momento? Esse dia eu fui dormir, já era umas 3 e pouca da manhã. Aí eu olhei ele direitinho, ele estava muito bem, dormindo, né? E quando foi umas 6 horas da manhã, eu levantei para dar uma olhada nele. Só que quando eu olhei para ele e eu olhei para a sala, da sala da casa dos meus pais, era como se tivesse um nevoeiro dentro da sala. Eu olhei para ele assim, ele tava assim, cabecinha assim do lado. E eu mexi com ele e eu vi que ele tava muito molinho. E tinha uma coisa diferente em volta dele, sabe? No semblante dele, ele tava totalmente transformado. Meu filho tava totalmente transformado. Mas ainda ele estava vivo. Ele tava com um batimento bem fraquinho. Eu botei o oxímetro para poder ver a oxigenação dele, ele estava bem baixo.
Aí eu fui, chamei minha irmã que é enfermeira, deu uma olhada e falou assim, Kátia, você liga pra ambulância. Liga pro... Aí liguei pro corpo de bombeiro, eles foram lá pra ver o São Micael, mas ele já tinha ido. No dia 1º de agosto de 2020. O Senhor o levou. E como que foi a sua... Lógico, reação de dor, né? Que você sentiu ali. É uma perda muito grande, assim, não tem como a gente nem... Bianca, eu não né? sei explicar qual foi a minha reação. Eu chorei muito. Eu só falava pro médico assim, não, ele vai voltar à vida. Deus vai ressuscitar ele. Mãezinha, não, ele já foi, ele não tá mais aqui. Aí eu me sentei, meu irmão me sentou no sofá. E isso começou toda aquela... Eu, assim, do nada, quando eu fui ver, minha casa já estava cheia de gente. Entendeu? Assim, foi muito rápido. Então, assim, esse foi o primeiro obstáculo, né? A primeira história que você tem para nos contar, que é de muita dor, muita tristeza. Tô vendo que você está se esforçando muito até para falar. Eu entendo, né, Rosélia? Eu acho, assim, que a gente nunca vai deixar de contar a história, mas... A gente vai sempre contar, recordando e sentindo o que sentiu naquela época. Sim, isso é Sim, importante. desse jeito. E tem como a gente, Rosélia, a gente conseguir contar histórias assim tão tristes, de forma que não cause dor, que a gente não fique tão motivado, contar com leveza. Existe essa possibilidade? Então, quem conheceu a Kátia, né? Logo após o acontecido e vê-la contar a história agora, né? Hoje ela está leve, né? Hoje ela está leve. Então, o que a gente trabalha, né, na pessoa? Que o luto, ele tem um tempo para existir de forma muito intensa. Entenda que ela nunca contou essa história do jeito que ela está contando hoje, para mim. Ou seja, ela está contando para você algo que a gente investiu na terapia, apostou que um dia ela seria capaz de contar para você, mãe que está aí, sabe? Algo que a gente não pode mensurar, não pode nem pensar, mas ela viveu. E hoje ela está contando com muita firmeza, né? Então, é esse trabalho aí que a terapia faz. É um trabalho, sabe, de levar a pessoa a entender que o luto, ele precisa ser vivido. O luto, ele precisa ser lamentado mesmo. Qual o período desse luto? Então, segundo Freud, né, que é um psicanalista, ele pode durar até 2 anos, ou até mais. Vai depender muito de cada indivíduo. Cada indivíduo, ele tem uma forma de olhar para essa dor, porque cada pessoa, ela vai ter, né, uma resposta para a dor. Augusto Cury, ele trabalha a resiliência, que é essa capacidade que a gente tem, né, que o humano tem de se restabelecer após a dor, após a perda. Mas esse tempo é impossível mensurar, que cada indivíduo ele vai medir, né, essa possibilidade de superar essa dor. No caso da Kátia, tem 4 anos, né? E a Kátia, a gente percebe que ela ainda está vivendo um luto. Sim, sim. E é importante isso, né? O luto, ele precisa ser vivido para que ela tenha essa possibilidade de superar essa dor, né? Mas é interessante a gente ver que a dor do luto, quando ela é intensa, como a Kátia teve, ela vai gerar mesmo no nosso corpo baixa de imunidade, que aí o corpo vai reagir da forma que a Kátia vai continuar contando a história dela. É porque não parou por aí, né, Kátia? Não parou. Vai ser a primeira fase da tua história, né? Sim. Então, a segunda fase você vai contar agora, te causa dor também? Não.
Você Assim, consegue contar com mais leveza, né? Sim. É superação Porque, mesmo. Pra mim, assim, a fase mais difícil foi a perda do meu filho. Sim. O que aconteceu comigo, eu acho que eu nem senti. Pra mim, eu acho que... Doeu mais quando perdeu seu filho. Sim, se eu tivesse ido embora também, eu acho que não ia fazer diferença pra mim. Mas aí você teve uma outra página, né? Sim, o que aconteceu? Ele Conta pra faleceu gente. em agosto, né? E quando foi em novembro, eu sonhei com ele pela primeira vez. Tive um sonho, porque eu pedia muito a Deus, assim, que eu queria ver meu filho de novo, né? Foram muitas lutas interiores entre mim e Deus também. A Rosélia sabe, né, Rosélia? De decepção. Porque uma coisa é você declarar na palavra de Deus, que a palavra de Deus nos ensina a gente declarar o tempo todo. E a outra é você viver aquilo que não conseguiu ser feito, você declarando a palavra de Deus. Porque nem sempre você recebe sim, né? Às vezes você recebe mais não do que sim. Mas isso aí, essa dor que você sentiu até do luto, né? Te ocasionou, então, sequelas. Sim. O que aconteceu? A gente até falou Quando isso eu no ti- episódio anterior, né, Sim. Rosélia? Sobre a mente que vai causando Sim. problemas do nosso físico, Então, né? quando eu tive esse sonho com ele, o Senhor me deu um hino. E a partir daí, eu comecei a ter reações. Eu já amanheci com diarreia, dores fortíssimas no estômago, aqui na barriga. E direto, ao ponto de eu não conseguir sair de casa, nem para ir ao médico, para ver o que estava acontecendo comigo. Depois de um tempo que melhorou um pouco, estacionou um pouco, eu fui ao médico. Lá ele pediu todos os exames para eu fazer. Fiz todos os exames, fiz tomografia, fiz colonoscopia, exame de sangue, fiz tudo. Só que eu não fiquei sabendo do resultado. O médico só falou que ia colher, fazer uma biópsia, né? Que teria que ser feito. E ali eu fiz. E ele falou assim, vai passear um pouco, vai viajar. Aí foi aonde eu peguei e fui viajar com meu filho, com meus pais. E a minha irmã não foi, ficou, ela que ficou para resolver isso tudo. Aí deu exatamente o tempo certinho, né? De eu estar passeando, dela poder pegar os exames, pegar o resultado da biópsia, tudo mais. Então, eu só fiquei sabendo mesmo que estava com câncer em dezembro. No mesmo ano que você No mesmo ano. E era câncer de... Câncer de intestino. Isso foi por causa da Sim, mente dela, sim. do luto mesmo, da dor? Sim, O médico sim. falou que o meu câncer foi emocional. Sim. Então existe câncer emocional, né, Rosé? No caso dela, né, a imunidade da pessoa baixa muito. Então, já que o câncer é uma inflamação, né, no caso dela, né, foi no estômago. O nosso estômago é o nosso segundo cérebro, é ele que vai sentir, né? Isso é pesquisa, né? Freud já tratou isso lá no início do século XIX. Que o nosso estômago, a dor no estômago, ela tem relação direta com o nosso emocional. Então, assim, a Kátia foi a manifestação daquilo que a gente tanto fala na terapia. Kátia apresentou num espaço de tempo muito curto, daquilo tudo que ela viveu num ano só. Ou seja, num ano só. 2 baques, né? Ela vive o câncer do filho, a morte do filho, e depois de 4 meses o câncer dela. E como é que você enfrentou esse diagnóstico? Não sei te dizer, Bianca. Então, mas eu sei dizer, com muita tranquilidade. Ela aceita o diagnóstico dela. Agora que eu tô percebendo, pra falar a verdade, não me chamem de burra, que ela é sua paciente mesmo, né? Então, com muita tranquilidade, ela lidou com ela. Por isso que a gente
viu a cura, né? Assim, ela se restabelecendo. Porque ela tinha uma dor maior. Sim, Eu não conseguia pensar em mim. exato. Sabe? É como se a dor que ela sentisse pela perda do filho fosse muito maior do que aquilo que estava, aquela reação do corpo dela. Então, assim, ela foi, assim, um sucesso todo o tratamento. Então você fez tratamento, fez radiologia? Fiz o tratamento. Não, só fiz quimioterapia. Quimioterapia mesmo. Seu cabelo caiu, chegou a cair? Não, porque eles falam que esse tipo de câncer não cai o cabelo, Ah, tá. né? Só... Porque mulher vai idosa, né? Vai fazer uma quimioterapia, o cabelo Sim. cai. Não, mexe meu com não. o psicológico e o físico também Meu da não pessoa. caiu. E, assim, a questão foi que eu tirei uma parte do meu intestino, tirei todo o sigmoide e uma parte do reto. E a quimioterapia era necessário para precaver, né? Não progredir, né? Isso, porque quando ele tirou o câncer, ele não tinha espalhado. A metástase que deu foi em volta daquele tumor que já estava ali, entendeu? Então ele não espalhou para o meu corpo. Então foi aonde ele pegou e falou assim: você vai fazer 6 sessões de quimioterapia e tomando comprimido em casa. Não foi fácil, porque eu fico imaginando assim, aquilo entrando na sua veia é muito O difícil. seu filho chegou a fazer quimioterapia? Não. O estado já estava avançado, né? Não, ele não pôde fazer quimioterapia. Pós imunidade. Não, porque aonde estava localizado o tumor dele, não ia nem chegar perto. A químio. A quimio não ia chegar perto. É como se fosse uma árvore, entendeu? Que deu ali, naquela região dele ali, e nada, remédio que ele viesse a tomar, qualquer coisa que ele viesse fazer, não ia chegar até o cérebro dele. E o que você aprendeu, assim, com tudo isso? Olha, Bianca, eu não sei nem explicar como que eu, dentro daquele hospital ali em Muriaé, com meu filho internado, eu consegui falar do amor de Deus para várias pessoas ali dentro. Vi muita coisa. Conversei com muitos enfermeiros. Inclusive 2 ou 3 voltaram para Jesus. Teve um que ajoelhou no momento em que eu estava conversando com ele, falando o que Deus tinha mandado falar para ele. Ele dobrou o joelho e falou assim: eu não consigo entender como que você, com seu filho deitado em cima dessa cama, tá falando de Jesus para mim. E eu também falei para ele: nem eu sei como, mas é o amor de Deus. Deus, ele nos leva a fazer coisas que nem a gente entende. Então, olha como a gente observa que o Micael teve a sua missão. Sim, né? total. Sim, ele conseguiu, num quarto, um rapaz que estava com um linfoma. Esse linfoma estava no pescoço, estava nas axilas, estava debaixo do braço dele e tinha acho que, não sei se era perto da barriga. Então, aonde o linfoma está, ele fica inchado. Então, ele fazia um dia sim, um dia não, fazia sessões de quimioterapia. E a quimioterapia dele era daquela vermelha, da mais agressiva. E ele, naquele desespero todo, ele nunca viu o Micael reclamar de nada. Ele só via o Micael falar de Deus ou cantar louvores, né? Aí um dia o Senhor falou assim: você tem que falar de Jesus para ele. E no dia que teve uma intercorrência, que tiveram que levar o Micael, eles não deixaram eu entrar. Só levaram só o Micael, eu tive que ficar. Foi o dia que o Senhor falou assim: você vai falar de Jesus para ele hoje. Eu comecei a falar de Jesus para ele, eu e minha irmã. E ali ele começou a chorar e falou assim: eu não consigo entender como que uma criança, como que o Micael tá desse jeito. E eu quero aceitar esse Jesus que o Micael serve. Nossa. E ele aceitou Jesus. Tem um filme, né? Não sei, eu esqueci o nome agora, mas que uma criança diagnosticada também com uma doença grave.
que no início era só uma gripezinha, né? Um anjo em nossas vidas. Um anjo em nossas vidas. E depois ela realmente falece, mas ela consegue mudar a história de um homem, né, que aceitou Jesus. Sim, ela trouxe seus rins. Então, é esse filme mesmo que eu assisti pelo YouTube. Então, assim, a gente vê que as pessoas conseguem, né, Rosélia, enfrentar as coisas, assim, a sua história com dor, mas também consegue ser o alívio para muitas pessoas, né? Mas você foi curada, você fez tratamento, como é que você está hoje? Eu só estou em acompanhamento de 6 em 6 meses. Tem que fazer, né? Todo mundo que passa por isso tem que fazer acompanhamento. Agora eu já não faço mais a tomografia, só faço colonoscopia de ano em ano. E estou em acompanhamento. Ele não pode me liberar enquanto não completar os 5 anos, né? Mas você ainda tem alguma célula cancerígena? Eu acho que não. Pelo menos nos exames que eu faço todos os dias, assim, quando de 6 em 6 meses, tá tudo normal. Então, assim, a gente vê como Micael, né? Teve a sua função, teve a sua missão aqui na Terra e você conseguiu enfrentar, né, o seu problema com muita leveza, porque isso até o Micael deixou, né? A leveza dele para que você pudesse enfrentar ele falou assim, mãe, eu vou, mas Jesus falou para mim que vai cuidar da senhora. Então já tinha certeza. Ele mesmo já sabia e tinha certeza dessa cura. Ele falou assim, ele vai cuidar de você e do meu irmão, mãe. Realmente é muito incrível, né, Rosélia? Agora você como psicóloga, como você consegue orientar, cuidar e tratar, né? Porque é um tratamento que o paciente faz durante esse período. Sim. Esse perfil de mulher, né? Assim, forte, ao mesmo tempo com tanta dor, né? Quando fala do filho, mas se consegue caminhar, né? Porque tem gente assim que não consegue superar a dor, comete até suicídio, né? Ou entra em outros problemas que nem deveriam entrar, perdem a fé, né? Então, assim, quando você ouve essa história, você como psicóloga, como que você faz para poder... Né? Porque você também tem sua história de câncer, né, Rosélia? Né? Então, a gente só precisa entender como que a gente funciona, como é o nosso funcionamento. Então, assim, entender que a Kátia, né, que a tristeza dela, né, que a tristeza era tão grande, que baixou a imunidade dela, ou seja, as células, no caso, com maior predisposição de câncer, se desenvolveu pela tristeza, por toda aquela porque não dá pra gente descrever agora, porque já tem 4 anos, então era algo muito intenso, né? Era algo muito, muito intenso. Então, assim, é algo até que era esperado que alguma coisa ia acontecer. Por quê? Porque era muita tristeza nessa mãe, sabe? Mas algo que eu gostaria de pontuar, né? Aprendi muito a conviver com essa família. A primeira vez que eu atendi não foi a Kátia, foi o filho, Samuel. O Samuel, quando ele chegou no consultório, tinha poucas semanas da morte, né, do irmãozinho. Sim. A sessão toda foi, ele chegou pra mim, eu peguei e falei assim, qual é o tamanho da sua dor? Aí ele pegou e falou assim, tia, eu vou mostrar para a senhora através dos hinos que o meu irmão cantava. Nós passamos a sessão cantando. Eu não sabia disso. Cantando. E ele falava assim pra mim, esse hino aqui, tia, era o que ele gostava. Aí eu deixei ele procurar no computador os hinos e a gente cantava os hinos. Então, assim, a luta de Micael fortaleceu todo mundo. Era algo assim que, pra mim, era algo que me fortalecia, sabe? Eu lia, eu procurava, né, ajudar naquilo que eu podia, mas na verdade a minha função ali era só de escuta, de acolhimento, e foi assim ao longo desses anos, e de ver essa pessoa aqui, ó, guerreira, maravilhosa, depois dessa trajetória hoje aí, ver que nós podemos sim vivenciar as dores, os dramas dessa vida, mas se a gente tiver fé, que foi algo que permeou toda a história dessa família, fé.
se a gente pudesse falar, né, quem me conhece como psicóloga sabe que eu trabalho psicologia e fé, mão dadas para mim. Então, assim, ao ver essa história, ao ouvir essa história, eu confirmo mais uma vez que a fé foi o que direcionou todo esse processo de tratamento e ver essa mulher guerreira aqui. Eu fico feliz hoje vocês estarem compartilhando essa história, você até descobrindo, né, como seu filho passou pelo tratamento. Porque tem coisa que não fala. Não fala. E você ainda fica sabendo de histórias dele ainda, não é? Do passado? Sim. Um amigo contou, um parente contou. Assim, o que eu ouvia muito, assim, das pessoas que estavam até mesmo na campanha de oração, naquele movimento todo, você quer dizer em relação ao Micael? Uhum. Que muitos desviados haviam voltado para Jesus, que até participar das campanhas estavam participando. O Micael recebia a oração de um missionário do Canadá, do Japão, de vários lugares, de muitos do país, assim, e do Brasil. E assim, foi uma coisa assim muito linda. Pessoas que eu nem imaginava, jogadores famosos, entraram em contato para poder estar orando, incentivando o Micael, mandando vídeos, né? E fora assim, que ali ele moveu muita coisa ali dentro daquele hospital. Ele teve sua missão, né? Né? De repente poderia ter médicos ali que eram ateus ou que não acreditavam em Deus, né? Mas ele o tempo todo fazia questão de mostrar que ele estava feliz, né? Que Deus estava sentindo o viver dele. E nos procedimentos que ele fazia, ele entrava, ele olhava para o céu e falava: tu és o alfa, tu és o ômega. Uma criança de 9 anos não tem esse... Olha, eu vejo assim, como essa história é linda, né? E eu espero que essa história possa também tocar outras pessoas que estão nos acompanhando agora, né? Sim. Porque eu lembro de um testemunho da Fernanda Brum, que ela disse que uma menina estava ouvindo a música dela e ela ia se jogar da ponte Rio-Niterói e um carro parou ali, porque estava bem condicionado. Por ela ouvir um hino da Fernanda Brum dentro do carro de uma outra pessoa, ela desistiu de pular. Então, assim, como a nossa história, nossa música, os nossos, até nossas opiniões também, né, acabam influenciando outras pessoas. Então, assim, eu espero que todo mundo possa ter escutado com muito carinho a história da Kátia e que a Rosélia também passou, né, por tudo isso. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, né, a participação de vocês aqui nessa noite. Fico muito feliz em receber a Rosélia, que está sempre dando as boas orientações, né? A Kátia com a sua história. Kátia, eu me sinto assim... Eu sou mãe de UTI, né? Tenho uma história também longa com a minha filha, de 32 dias de luta na UTI. Eu vou repetir isso aqui, porque muita gente que está assistindo pode não saber. Minha filha é a única do mundo que teve Covid, por conta da Covid, teve mais 10 doenças e sobreviveu sem nenhuma sequela. Glória a Deus. Ela não entrou no Guinness Book porque o pessoal do hospital tinha que ter tirado, os profissionais, né, o sangue do cordão umbilical, mas eles guardaram somente a pele. Aí não teve como a Fiocruz fazer o estudo, né? Uhum. Então, mas eu acredito que com Guinness Book ou sem Guinness Book, a história dela roda o mundo todo, né? Já teve várias reportagens e saiu na revista Claire até esqueci o nome da revista, gente, tá lá no Instagram dela. Mas a história dela ainda toca as pessoas. Vai fazer 4 anos que ela nasceu, então a história dela toca as pessoas. Então eu acredito muito nisso, na fé e na história, que todo mundo passa por aqui para poder cumprir com a sua missão e deixar saudades. Sim. Né? E que a gente possa sentir saudades com um coração leve. Então, muito obrigada, Kátia, por ter vindo aqui contar a sua história, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Se você quiser falar alguma coisa, finalizar. Não. Rosélia, obrigada também. Volte mais vezes. Eu agradeço imensamente a Kátia ao abrir, né, esse espaço para outras mães serem fortalecidas, outras pessoas que estejam vivendo, né, toda essa história. Olha, muito obrigada, Kátia. Que Deus continue te abençoando, fortalecendo a sua vida, né, para que você seja o instrumento de Deus na vida de tantas outras mães.
Eu que agradeço, Bianca. Bom, lembrei agora, é a revista Mary Claire, né? Que ela foi feita reportagem com a Isis, podem conferir lá no Instagram dela, Bebê Isis Vitória. E também, claro, né, gente, pelo meu Instagram, Bianca Marques Jornalista, vocês podem acompanhar. E para finalizar, eu quero agradecer imensamente de coração, que eu não falei no programa anterior, a Dani Baldino, que ela é uma pessoa muito especial, que cuida do meu cabelo, tá me deixando assim, ó, bem loira. Vocês gostaram, gente? Linda! Pra poder encarar aí essa temporada de festas. Dani, um beijo pra você. Muito obrigada, viu, pela sua parceria. A gente não colocou essa logo aqui, mas vai entrar, porque não deu tempo de entrar. Mas quero agradecer imensamente. Ih, gente, eu tô complicando tudo hoje, né? Já chega essa hora, a gente não consegue falar mais nada. Mas, ó, muito obrigada por você estar sempre com a gente aqui, tá? E cuidando de mim. Bom, quero finalizar deixando um beijo no coração de vocês. E, Kátia, olha, me dá a mão aqui. Que você possa, em nome de Jesus, receber todas as bênçãos desse mundo e que essa dor fique no lugar dela, a saudade. É verdade. Tá é bom? Verdade. É isso aí. Uma história incrível. Nós vamos escrever um livro e fazer um filme, então, das histórias. Esperem aí, tá? Pois é. Gente, olha, gratidão. Aguardem mais histórias, que semana que vem a gente tá aqui juntinho, viu? Beijo grande pra vocês. Beijo. Tchau.